noite. Estamos hoje com o Lucas Antunes, do Lar de Tereza de Copacabana. Ele vai falar sobre o tema do Evangelho: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No capítulo de hoje é Injúrias e Violências, Instruções dos Espíritos, a afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como uma lei a doçura, a moderação, a mansuidez, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera, até mesmo toda expressão desposte para que os semelhantes. Raça era os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem puro, reles, e era pronunciado cuspido de lado. Então vamos fazer a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, para aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Assim, Senhor, estamos aqui mais uma vez para aprendermos e colocarmos em prática todos os seus ensinamentos, todos os dias, para sermos calmos, benevolentes, amáveis, e para que, Senhor, possamos reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos e cada dia melhorar mais como pessoas. Que assim seja. Bom, queridos, primeiramente, boa noite. Eu não sei se é para eu falar de máscara ou sem máscara. Eu acho que se eu falar sem máscara não tem problema, né? Porque a máscara que eu trouxe dentro do meu time de futebol fica fazendo propaganda, né? Bom, então hoje estamos com esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Essa é uma das bem-aventuranças e a gente sempre tenta pensar como é que isso se aplica no nosso dia a dia. Então, não sei se todos já ouviram falar numa espírita de São Paulo do final do século XIX, início do século XX, chamada Anália Franco. Anália Franco foi uma professora primária e ela, para quem já esteve na cidade de São Paulo, tem até um bairro com o nome dela, e ela era espírita, mas o bairro ficou com o nome não por causa do que ela fez pelo espiritismo, embora ela tenha sido uma mulher que tenha feito muito pelo espiritismo. Ele ficou conhecido porque lá foi onde ela construiu a primeira escola com o objetivo de ensinar as crianças que eram abandonadas. Então, Anália Franco foi essa primeira mulher na história do Brasil, ao menos de maneira oficial, relatada, que decidiu que ia construir uma escola para crianças abandonadas. Pois é. Aí, existe um livro psicografado por Chico Xavier, chamado A Vida Escreve, que conta como é que ela conseguiu os recursos, porque imagina, construiu uma escola para, mesmo que fossem crianças abandonadas, mas precisava ter o tamanho, mínimo de um centro espírita, por exemplo. Como é que isso aconteceu? E aí a gente vai ver como é que essa bem-aventurança de ser brando e pacífico, porque não é apenas uma questão de uma ordem moral que a gente deva ser no dia a dia, é também a chave para abrir um mundo novo de possibilidades. Então, a Anália Franco, professora primária, naquela época, as mulheres, aliás, hoje em dia, ainda recebiam muito menos do que os homens, e ela não estava conseguindo se manter unicamente com o emprego de professora, então ela aceitou um emprego numa casa de uma família rica, para cuidar da dona da casa, da matrona da família, que era uma pessoa que ninguém queria cuidar, ninguém queria conviver com a mulher. Então já deu para notar qual era o tipo de pessoa
Qual era o tipo de pessoa que você estava lidando? Muito bem, a Anália Franco aceitou, tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade. O pagamento não era tão bom, mas em relação ao salário dela de professora, ele era maior. Ela aceitou. Nos primeiros dias, a mulher que ficava quase sempre de cama não falou nada. E a Anália achou que bom, eu vou ficar aqui. A mulher ficava na cama e ela tinha que se sentar do lado ali como, né, a cuidadora que está. Bom, já na segunda semana, a Anália tomou um pouco de coragem e ela já era espírita. Então ela tomou coragem de perguntar para a senhora, né? A senhora gostaria, porque ela via que a doença da mulher era muito agressiva naquela época, então, que não tinha tantos remédios, a mulher reclamava muito. E ela disse então: a senhora gostaria que eu lesse um pouco do livro Evangelho segundo o Espiritismo para a senhora, para ver se acalma um pouco a senhora, se melhora as dores que a senhora está sentindo? Aí a mulher ouviu assim: Espiritismo, esse negócio de Allan Kardec dentro da minha casa, Deus me livre, e cuspiu no chão. Quando ela cuspiu, acertou o sapato da Anália Franco. Coitada, naquela época a pessoa tinha uma roupa que usava como se fosse para sempre. Cuspiu no sapato com força e a Anália se assustou, mas não reagiu. E a senhora disse assim: eu quero beber água. Sim, senhora. A Anália levantou, foi até a cozinha, pegou um pano, limpou o cuspe, mas viu que o sapato feminino delicado ia ficar sujo, né? Pegou um pouco d'água, voltou, sentou e entregou para a senhora. Entrega para a senhora dá um gole assim, e como, né, a doença devia fazer com que tudo ficasse com gosto ruim, ela reclamou e disse: que água imunda, isso aqui não é água nem para dar para os cachorros. E fez o quê? Jogou a água na cara da Anália Franco, bem no meio do rosto, que é para não errar. Bem no meio do rosto da pobre da Anália Franco. Jogou assim. A Anália se assustou, mas ficou parada. E aí a senhora virou-se e disse: eu quero que você me traga um chá. Aí ela: pois não, senhora. Pegou o copo, foi até a cozinha, né, pensando ali: meu Deus, mas o que é que está acontecendo, né? E ela só ofereceu ler o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Pega o pano, limpa o rosto. O pano já estava com cuspe, agora está com água. A Anália prepara um chá frio, porque estava com medo de demorar. Volta com o chá frio, senta, entrega. A senhora bebe e diz o quê? Odeio chá frio. E derrama o chá no avental da Anália Franco. Aquilo acontece e a senhora diz assim: eu quero chá quente. Aí a Anália pensou: não, chá quente não, pelo amor de Deus. E perguntou: a senhora não quer que eu traga os seus remédios? Está na hora de tomar os seus remédios. Ah, pode trazer. A Anália sai de novo na cozinha, pega o pano de novo, era o pano que tinha, limpa o avental. Agora o pano está sujo de chá. A Anália, naquela situação, mas mantendo a serenidade de espírito, com certeza gente da mesma idade já tinha. E ela pensou, pegou os remédios. E o remédio, como é que era naquela época? Eu não sei se ainda tem alguém que pegou isso. A cápsula você abria e derramava o pó na água. Então ficava fazendo aquele... E tinha um gosto, realmente, o pessoal rezava muito para não ficar doente, viu? A Anália pensou: com os remédios ela não vai fazer nada. E ainda bem que não é o chá quente, né? Ó. Pegou a água,
levou, pegou a cápsula, abriu a cápsula, derrama no copo, o remédio está ali fazendo o efeito, ela entrega para a senhora e coloca, porque tinha que mexer, coloca uma colherzinha. Hoje em dia as colherzinhas são de plástico, né? Vem lá da China, 300 milhares. Naquela época era de prata. Então ela coloca uma colherzinha de prata, a senhora bebe o remédio, a Anália pensa, será que ela vai cuspir? Não faz nada disso, mas ela tira a colher e diz assim: eu odeio beber esses remédios. E joga a colher assim. E com a colher, quando ela arremessa, bate no braço da Anália e faz um corte. E começa a sangrar. Bom, numa situação dessa hoje em dia, já estava na justiça o negócio. O negócio já tinha dado um processo por todas as formas possíveis de ofensa. A Anália vê o corte e simplesmente olha para a senhora com piedade, com pena da senhora, porque ela olha para aquilo pensando: esse é o sofrimento que a senhora está tendo. A senhora olha para a Anália e leva um susto e começa a chorar. E aí ela chora. A Anália fica ali parada olhando. Depois de um bom tempo chorando, a senhora para. A Anália, né, oferece um pano, ela enxuga as lágrimas e diz assim: olha, minha filha, se o espiritismo faz com que você me suporte porque ninguém me aguenta, então pode ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A Anália então pega e abre. E abre na mensagem, não sei se todos conhecem essa mensagem, chamada A Paciência. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Tem essa mensagem chamada A Paciência, que começa dizendo assim: o Espírito, né, fala: a dor é uma marca com que Deus seleciona as pessoas escolhidas para irem para o reino dos céus. Só o Espírito para falar uma coisa dessa, né? Porque aqui a gente está querendo o contrário, a gente está tentando fugir dessas marcações, assim como ferro em brasa com os bois. Mas o que o Espírito está dizendo é que são justamente esses obstáculos, essas dificuldades, essas provas, esses sofrimentos, o nome que você queira dar, que fazem com que as pessoas demonstrem, ou testem, ou aprendam a possuir as qualidades que fazem com que a gente vá para um lugar melhor. O que aconteceu então? Depois de ler toda aquela mensagem da paciência, a Anália Franco fecha o livro e a senhora de novo está chorando. Depois que para de chorar, a senhora levanta, coisa que ela só estava fazendo para ir ao banheiro, em necessidade extrema. Levanta, vai até um armário, puxa uma gaveta, pega um pacote ali, um maço, e pergunta para a Anália: qual é o grande sonho que você tem na sua vida? E a Anália respondeu: minha senhora, meu sonho é construir uma escolinha para as crianças que vivem abandonadas, porque ninguém cuida delas, e se hoje em dia já é difícil, imagina há um século como é que as crianças de rua eram tratadas. E quando ela fala isso, a senhora diz: pois aqui está o dinheiro, e na época eram 200 contos de réis. 200 contos de réis, convertido hoje em dia, acho que seriam 200 mil reais. Eu não sei se hoje em dia com 200 mil reais dá para fazer essa escolinha aí para as crianças abandonadas, mas eu acho que na época com os 200 contos de réis deu para construir o início. E quando entrega o dinheiro, a senhora diz assim: minha filha, você está já livre da sua responsabilidade para comigo. 200 contos de réis era muito mais do que a Anália ia receber, é claro.
talvez não fosse suficiente para a escola, mas eu acho que sim, que foi, e diz assim: você já pode seguir o seu caminho e construir aí o seu sonho na sua escolinha, porque comigo já está livre dessa sua responsabilidade. Aí a Nália aceitou e foram os 200 contos de réis que ela usou para começar a construir essa escola para as crianças abandonadas. Bom, o que a gente nota? Jesus não pediu nas bem-aventuranças que as pessoas fossem passivas. Passiva é quando a pessoa aceita e não tem o que fazer. Quer dizer, que as pessoas fossem submissas. O que ele pediu é que as pessoas fossem brandas e pacíficas, justamente na maneira de agir. Então ele pediu para que as pessoas agissem, mas com brandura e com paciência. O que isso significa? Isso não quer dizer que nós tenhamos que aceitar que a outra pessoa seja agressiva com a gente, mas a nossa resposta àquela ação não deve ser agressiva, porque aí é aquela soma, né? Agressão mais agressão é igual a destruição. E o objetivo aqui, obviamente, destruição acontece, mas não é em nenhum momento que nós sejamos os agentes da destruição, mas que nós sejamos aqueles que agem de uma maneira a reconstruir ou construir alguma coisa. A Nália claramente conseguiu mostrar àquela senhora que ela possuía piedade por ela pelo sofrimento que a mulher estava passando. Não era um sentimento falso. Ela realmente tinha piedade da senhora. E esse sentimento a senhora realmente observou na Nália Franco. E foi esse sentimento de piedade, que obviamente só pode ser apresentado através da paciência, da brandura, que comoveu a mulher e fez com que ela quisesse dar o dinheiro, que levaria anos até que a Nália conseguisse. Então, quando nós falamos de brandura, ou de paciência, ou de piedade, a gente está falando para que, não é que a pessoa ela não tem que ter a aparência de fingir que tem, não, ela tem que ter mesmo aquele sentimento. E é justamente isso que faz com que o outro perceba. O outro percebe quando a pessoa está mentindo ou quando a pessoa realmente acredita naquilo e está falando que realmente acredita. Tanto que quando as pessoas agem de maneira verdadeiramente conforme os seus valores, os outros perguntam: mas você acredita mesmo nisso? Porque a outra pessoa fica pensando: mas não é possível, eu não acredito em nada disso aí que você está falando, mas você acredita 100% nisso? Então, é essa transmissão desse sentimento verdadeiro que é certo. Um outro exemplo, né, porque para nós, eu acredito que já pela vivência que nós temos no Espiritismo, nós já sabemos, sobretudo, o conteúdo. O difícil é no dia a dia, quando as pessoas não agem dessa maneira, e a gente é que, né, obviamente está sendo o responsável por tentar mudar alguma coisa positivamente. Existe um médium baiano chamado Divaldo Pereira Franco, não sei se todos já ouviram falar. Divaldo Franco tem lá na Bahia, no bairro de Pau de Lima, hoje em dia como se fosse um bairro, se chama Mansão do Caminho, e nesse lugar ele começou, assim como a Nália Franco, adotando crianças abandonadas e dando educação para elas. Bom, certa vez Divaldo Franco estava para viajar e veio um dos seus afilhados e disse assim: tio, eu ontem não consegui dormir porque eu tive um pesadelo muito ruim. Eu sonhei que um monstro me perseguia e ele quase me pegou. E quando ele foi me pegar, eu acordei, eu estou desesperado, suando. Queria que o senhor me ajudasse. Aí ele disse: mas meu filho, agora eu estou me preparando aqui para viajar. Como é que eu vou te ajudar? Eu não posso. Ah, mas eu estou muito desesperado, tio. Aí ele disse: tá bom, senta aí que eu vou te dar um passe.
O menino sentou, o Divaldo fez a prece, o movimento de apertar um passo. E quando isso estava acontecendo, o Divaldo sentiu que tinha um espírito muito raivoso em volta. Mas não visualizou nada, não teve mais nada de especial. Quando terminou o passo, disse assim para o garoto: olha, vai lá falar com teu irmão, que é médico, é psicólogo, que você pode estar começando a ter uma depressão por causa de uma influência. Bom, vai lá falar com ele, eu vou viajar, quando eu voltar eu falo melhor com você. O Divaldo pegou as malas, viajou. Quando ele voltou, e as viagens dele demoram, que são normalmente palestras, o menino, informaram para o Divaldo que o menino estava no manicômio, tinha sido colocado no hospício lá de Salvador. O Divaldo perguntou, mas por qual motivo? Ele disse: não, porque ele estava batendo a cabeça na parede, ele estava desesperado, corria que nem um louco, e a última opção que a gente teve foi internar no hospício. O Divaldo pensou: meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Aí lembrou-se daquilo que o garoto tinha dito para ele, do pesadelo, do monstro que ia agarrá-lo pelo pescoço. Ele acordou, e aí o Divaldo lembrou-se que tinha sentido um espírito muito raivoso em volta e pensou: bom, vamos ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que tentar entrar em contato com esse espírito que parece que está em volta do garoto. Fizeram uma sessão, então, só que nessa sessão o Divaldo não podia ser o doutrinador, ele tinha que ser o médium. O doutrinador ia ter que ser o tio Nilson. Eu não sei se todo mundo chegou a ver o filme, por exemplo, que fizeram acerca do Divaldo. Tem um colega dele que é o tio Nilson, e o tio Nilson era o outro que ajudava na Mansão do Caminho. Só que o Nilson brincava que perto do Divaldo ele não tinha 10%. E aí ele pensou: mas eu vou falar com o espírito? Que isso? O espírito vai dar de 10-0 em mim. Não, calma. Vamos orar a Deus e que tudo vai dar certo. Aí liga o gravador, né, daquela época, fita cassete, e o Divaldo entra no estágio mediúnico e eles mentalizam para atrair o espírito que eles acreditavam que fosse bom. Conseguiram atrair e o espírito passou a falar pelo Divaldo. E de início perguntaram: quem é você? O que é que você quer? Por que você está perseguindo uma das crianças aqui da Mansão do Caminho? Aí o espírito começou contando assim: há 100 anos eu era um fazendeiro muito rico dessa região. Eu tinha uma esposa e tinha um filho. Eu agia sempre de maneira muito enérgica com as pessoas. Enérgica quando a pessoa quer dizer que é autoritária, né? Que a pessoa é quase um tirano, mas não, a expressão é enérgica. Eu agia de maneira muito enérgica com as pessoas e era obedecido e pensava que estava tudo bem, porque afinal eu era o fazendeiro, o dono do lugar, o dono dos trabalhadores, o dono da família, então eu estava correto agindo daquela maneira. Uma noite eu cheguei após dar uma volta na fazenda, muito cansado, e pedi à minha esposa que fizesse um chá. Troquei de roupa, fui para o meu quarto, ela veio com um chá, eu bebi, não senti diferença de gosto nenhum, mas quando eu deitei na cama, foi uma força maior que a minha, fez com que eu dormisse. Quando de novo eu acordei, eu estava sendo sufocado. Alguém estava com um travesseiro bem na minha face, e eu ouvi a voz da minha mulher gritando: morre, desgraçado, você tem que morrer, você é um tirano na nossa vida. E eu então notei pela força que era obviamente o meu filho que estava em cima de mim com o travesseiro. Eu tentei reagir, mas não tinha forças suficientes, e quando eu apaguei de novo,
novamente abri os olhos e dessa vez eu estava num lugar tão escuro, que nem imaginava o que é que podia ser. Eu lembro que caminhei um pouco e eu ouvi algumas vozes gritando: vinga-te, você foi assassinado, é um direito seu se vingar. Assassinado? Eu morri? Eu não morri, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo esse lugar, que lugar é esse? E então, sem ter a mínima noção, desesperado, saí correndo naquela escuridão e desapareci um pouco. Muito tempo depois de ficar muito tempo naquela escuridão, eu senti vontade de saber o que é que tinham feito com a minha fazenda, porque finalmente deram conta de que eu realmente tinha falecido. Pensei na minha fazenda e então eu estava olhando ela lá de cima, mas ela tinha mudado completamente, não parecia nada, não conhecia ninguém. Achei estranho. Pensei então se na cidade ainda tinha alguma coisa nos cartórios e novamente me vi deslocado à cidade de Salvador, mas eu vi tudo diferente, estava perdido na minha mente. Eu então pensei: o que será que aconteceu com a minha esposa? E nesse momento eu me vi atraído a uma jovem baiana que estava caminhando ali na rua. Eu senti atraído por ela, mas eu olhei e pensei: eu não conheço essa menina. Era uma menina de 18, 20 anos. Ela foi caminhando, entrou como se fosse um cortiço, subiu, foi para o quarto dela, trocou de roupa, foi tomar banho. Eu ali presente, sem entender nada, ela botou a roupa de pijama e foi dormir. Quando ela adormeceu, eu vi o espírito dela acordado e eu me identifiquei, era a minha mulher. Eu não entendi nada na hora de como é que ela estava com um corpo diferente, o espírito era daquele, dela, e tentei agarrá-la pela raiva que eu ainda sentia, por sentir que ela tinha sido a responsável pelo meu assassinato. Ela ficou desesperada e voltou para o corpo, e então eu vi que ela despertou. E durante toda aquela semana eu repeti a minha ação e fiz com que ela não conseguisse dormir. Depois de uma semana, ela já estava completamente enlouquecida. E um dia no trabalho, que ela estava começando a ter, teve um desmaio, foi levada por um médico que considerou que ela tinha enlouquecido e foi colocada no manicômio. Para mim, aquilo ainda não era o fim. Eu ainda podia causar muito mais sofrimento. E fiz com que no manicômio ela fosse abusada por um dos enfermeiros. Ela engravidou sem ter consciência disso, que ainda estava enlouquecido, e o filho foi colocado para doação. Eu estou tentando levá-la ao suicídio, ainda não consegui, mas estou tentando. Depois, quando isso aconteceu, eu pensei: é mesmo? E o meu filho da outra vida? O meu filho que também foi responsável pela minha morte, onde é que será que ele está? E então o meu pensamento me levou até uma das crianças que vocês têm aqui na Mansão do Caminho, né? Lá em Salvador. E eu percebi que a mesma coisa acontecia quando ele adormecia. Do outro lado eu podia entrar em contato com o espírito dele e tentei fazer a mesma coisa. E agora consegui que ele fosse também levado ao manicômio. E eu quero dizer que eu vou me vingar, porque essa vingança me pertence. Eu vou levar ambos, já levei ambos ao manicômio, eram diferentes, né? Casas de tratamento, e agora vou levar ambos ao suicídio, e ninguém pode me deter. O Espírito falou isso através do Divaldo, coitado, o tio Nilson está tremendo mais que maravilha, pensando o que é que eu vou falar, porque se for pensar pelo lado da história de quem foi vítima, né, ele tem algum ponto de razão,
Agora, o tio Nilson está precisando apresentar uma razão maior. E quando ele ouve aquilo, e está todo mundo ali sentindo que a história não só era verdadeira, porque eles podiam, né, visualizar as pessoas nos manicômios, mas que também o espírito tinha falado com tanta raiva, com detalhes que com certeza ele deveria ter dado um relato do que aconteceu. O tio Nilson fez um raciocínio muito simples e muito inteligente. Não sei se está todo mundo interessado no negócio. Está interessado, está assustado, o pessoal está com surpresa. Vai ter um final feliz, gente, tá? Vai ter um final feliz. Essa aqui é a parte importante. Até agora é só o desenvolvimento da história, o suspense. Né? O tio Nilson virou-se para o espírito vingador e perguntou assim: mas eu não entendi uma coisa, você quer levar os dois à morte como vingança? Sim. E aí eles vão morrer e o espírito dos dois vão passar aí para o teu lado? Ué, não estou entendendo. Se os dois forem aí para o teu lado, quem vai estar em desvantagem é você. Que raciocínio simples, hein? Eu não pescava um negócio desse. É porque o tio Nilson já tinha décadas de... Ele falou: não tem motivo de você querer se vingar dessa maneira, levando eles à morte. Se você agora entendeu que você é um espírito, você morreu, né? O seu corpo morreu, mas seu espírito ficou vivo, você quer matar os dois, eles vão aí para o teu lado, aí eles é que vão de novo bater em você, fazer alguma coisa contra, você vai sofrer de novo. O espírito foi pego nessa contradição, mas ainda assim ele disse: mas é o meu desejo de raiva de me vingar, porque eles merecem ser punidos. E eu fui quem sofri, eu mereço punir. Aí o tio Nilson disse: não, peraí, você quer puni-los? Calma um pouco. Você está vendo que você é um ser que desencarnou, que passou para o outro lado, que faleceu. Você acha que só você existe de desencarnado? Não. E você acha que só tem desencarnado, Deus não existe? Aí ele disse: eu imagino que Deus exista, mas Deus não se importa com as pessoas, porque permitiu que isso acontecesse. Aí o tio Nilson disse: não, vamos parar por aí. Se Deus existe, é óbvio que ele se importa, mas as pessoas têm determinadas atitudes, e depois elas sofrem o que elas fizeram, não porque alguém precisa puni-las, não, é porque elas fizeram e elas têm que passar por aquilo que elas fizeram, para aprender a não fazer de novo. Se você percebe que é um espírito desencarnado, porque lembra que foi assassinado, e entende que existe um outro lado, e existem outros espíritos, e entende que Deus existe, não tem nenhum motivo para você querer se vingar, porque a própria existência das pessoas se encarrega de levá-las às dificuldades, aos obstáculos que elas precisam passar. Senão, nada faria sentido, nenhuma explicação possível. O espírito ouviu aquilo e disse: mas eu ainda tenho essa raiva dentro de mim, e eu não vejo outra coisa. Aí o tio Nilson perguntou: olha como é que a coisa ao mesmo tempo é complexa, mas é simples. Ele perguntou: você se sente feliz? Perguntou para o espírito. O espírito respondeu: feliz? Eu não sei o que é isso. Você lembra alguma vez das suas memórias aí que você está puxando, alguma vez que você foi feliz? Ele disse: não lembro nenhuma vez em que eu fui feliz. Aí ele perguntou: você gostaria de ser feliz e de deixar essa situação só de infelicidade que você tem? Sim. Então o caminho é outro, não é esse que você quer. Isso que você quer, que você está sentindo, é só infelicidade. É infelicidade atrás de infelicidade. Isso aí não vai fazer ninguém ter alegria nenhuma. O espírito balançou e perguntou: então o que é que vai ser? Aí o tio Nilson disse assim: meu irmão, vai ser o seguinte, você vai deixar aquela menina e o rapaz, quer dizer, sua esposa e antigo filhos em paz. Nós vamos cuidar deles da mesma maneira que queremos cuidar de você. Enquanto nós cuidarmos deles, pode ter certeza,
A coisa vai seguir da maneira como é aqui. E você vai poder voltar aqui, porque se você conseguiu achá-lo, você também consegue voltar aqui na Mansão do Caminho. Você vai poder vir aqui e ver o que está acontecendo e tomar a melhor decisão para você. Não decida pela vingança. Você vai poder decidir por outra coisa. O espírito ficou meio assim, né? Mas não sabendo contra-argumentar, disse: tá bom, eu quero dizer a vocês então que eu fui convencido, mas eu continuo contrariado. E eu vou voltar, porque eu quero ver o que é que vai ser, e se não for o que vocês estão dizendo, eu vou voltar para me vingar. Tio Nilson, naquele momento, aquela hora da coragem, né? Falou assim: não, tudo bem, estou assinando aqui embaixo, quase. Termina a sessão, o espírito vai embora, Divaldo recorda a consciência, ouve a fita cassete, o pessoal estava suando, né, horrores, além do calor de Salvador, que foi discutir com uma situação dessa, e perguntam: tá, e agora, Divaldo, o que é que nós fazemos? Aí ele disse: vamos lá no manicômio. No manicômio de quem? A gente não sabe onde é que a mulher está. Não, a gente vai no manicômio, no hospício que foi colocado o nosso filho. O da mulher, se o espírito for embora, vamos rezar para que ela apareça. Bom, aí vão no hospício pegar o menino. Chegam lá, o enfermeiro conhecia o Divaldo. Ah, seu Divaldo, tudo bem? Como é que está lá a Mansão do Caminho? Você está sabendo que um dos seus afilhados veio parar aqui, né? Que ele enlouqueceu? É, mas eu vim aqui para tirar ele. Tirar ele? É, porque eu acho que ele já está bom. Não sei não, eu vou lá olhar. Aí foi lá olhar, voltou e disse: olha, ele está meio calmo assim, mas ele não está com cara de jeito de maluco não. Eu não sei exatamente o que é um jeito de maluco nesse horário. Mas aí o enfermeiro disse: não, realmente, mas o senhor não pode tirar ele daqui, tem um diretor do hospital, é ele que permite. Quando o diretor chegar, eu quero falar com ele. O diretor chegou e o enfermeiro vai falar e diz: olha, esse aqui é o Divaldo Pereira Franco, ele é o líder lá da Mansão do Caminho, que é essa instituição de caridade. Tem o afilhado dele aqui, e o Divaldo disse que o afilhado dele já está bom e veio tirar. E eu fui lá olhar, até que ele parece estar com a cara de que está bom assim. O diretor: ué, mas o que é isso? Que doideira é essa? Vai tirar o menino? Não, ontem mesmo o garoto estava berrando. Não, mas hoje ele está com uma aparência que já está bom. Não, mas não é assim que tira. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu não vou dar diagnóstico positivo nenhum. Aí o Divaldo disse assim: doutor, por favor, eu sou o responsável por ele, porque ele é menor de idade. Então, mesmo que o senhor queira que ele fique, eu tenho um direito maior de levá-lo. Mas eu quero que o senhor aceite, porque eu tenho certeza de que o menino já está bom. Ah, de ontem para hoje ele melhorou porque você imaginou? Não, é porque eu sei que ele está bom. Você é o quê? Aí o Divaldo respondeu: eu sou médium. Ih, então é maluco. É mais um que eu vou botar aqui, ó. Vou botar você aqui junto com o teu afilhado. O Divaldo disse: não, doutor, vai lá chamar ele que o senhor vai ver. Aí eu mandou um enfermeiro, o enfermeiro vem, e o garoto parece que está como quem não está entendendo nada, porque ele disse: ué, mas onde é que eu perdi a história toda? O médico, o diretor do manicômio, percebeu que o garoto até que parece que não está, mas isso é só um momento, daqui a pouco ele tem os ataques de novo. E o Divaldo virou-se e disse: olha, doutor, eu trouxe a documentação, eu vou levá-lo, eu peço que o senhor assine. Ele já está bom, ele vai receber a educação que precisa, ele está fazendo um curso técnico, vai se formar no curso técnico, eu vou trazer o diploma dele aqui para mostrar para o senhor. Aí o diretor do manicômio disse assim: se o senhor trouxer algum diploma dele, ou como o meu diploma. E o Divaldo ainda disse assim em resposta: então bota alfafa para ter um gostinho ali na hora de comer, bota um salto, que pode ter certeza que eu vou trazer. O diretor libera, o menino volta para a Mansão do Caminho, não lembra de nada, parece que tudo tinha apagado da cabeça dele. O Divaldo explica mais ou menos o que aconteceu. O menino fica tão chocado que ele pergunta para o Divaldo: então, Divaldo, eu tenho uma mãe, né, tio, eu tenho uma mãe
Aí ele disse: meu filho, mãe todo mundo tem. A sua mãe, de repente, ela, né, não pôde cuidar de você, mas vamos aguardar. Bom, o menino continuou lá estudando. Se eu não me engano, ainda levou uns 6 meses, 8 meses, que o Divaldo contou, que aí bate uma mulher lá. E ela pergunta assim, ela se apresenta e diz que ficou muito tempo no hospício. E um dia ela acordou e pensou assim: ué, parece que eu estou boa. Essa deve ser a expressão maior na Bahia. Na Bahia, eu estou bom, mas parece que eu estou boa. Aí foi falar com a enfermeira disse: você está com cara que está boa, o que aconteceu com você? Eu não sei, eu acordei com essa sensação de que eu estou boa. Eu acho que você está boa. Aí levaram para o médico, o diretor lá do hospital, desse manicômio, e disse: você está com a cara de que está boa. Isso aqui é a análise, né? Aí disse: está todo mundo achando que você está boa. Então se você está boa, você pode sair, a gente vai deixar você sair um pouco, qualquer coisa você volta, hein? Quando a enfermeira falou isso, aí ela vai na rua e diz para a mulher: olha, eu esqueci de te falar uma coisa, há muito tempo você teve um filho aqui, você engravidou, isso já deve ter uns 15 anos, a mulher ainda falou um tempo desse, isso já deve ter uns 15 anos, mas você, logo que você chegou, você engravidou, teve uma criança, a criança foi colocada aí para adoção, e ela deve estar em algum lugar, você é a mãe dela. Agora, para encontrar vai ser bom. Aí a mulher disse que tinha batido em todos os lugares possíveis, tinha passado esse tempo todo vivendo na rua. O último lugar que indicaram era a Mansão do Caminho, porque era espírita, então ninguém indicou em último, em último caso, né? Aí ela bateu. Quando o Divaldo ouviu a história, pensou: é a mãe do garoto. Aí o Divaldo disse que ainda fez assim: não, eu vou na hora do recreio, você vai ver as crianças e ver se sente semelhança com alguma. E botou o menino no último lugar da fila da refeição. A mulher foi olhando e não está identificando nada. Quando olhou para o garoto olhou para ela e o garoto está olhando assim. Aí o Divaldo comentou, né, que foi a identificação de mãe e filho. Aí o tempo passaram-se uns 2 ou 3 anos, e o garoto já estava terminando o curso técnico e disse que queria ir viver com a mãe, não queria mais viver na Mansão do Caminho. Aí o Divaldo disse: não, peraí, você tem que terminar o curso técnico, eu tenho que levar o teu diploma lá para o médico do hospício. Ele então aceitou, se formou, mas já no dia seguinte foi embora, foi viver com a mãe. Disse que já tinha até uma namorada, então estava querendo ter a família dele, não aguentava mais viver na Mansão do Caminho. Bom, chegaram, aí o Divaldo levou o diploma no doutor, o doutor disse: seu Divaldo, desde aquele dia eu fui pesquisar o que era o espiritismo, hoje em dia eu estou metido nessas coisas aí também, eu estou vendo aí o que é que tem, que não tem. Bom, uns 3 anos depois, 3, 4 anos depois, de nunca mais terem dado as caras na Mansão do Caminho, aparece a mãe, o filho, a namorada dele e a criança que eles tiveram, que já tinha 3 ou 4 anos. E eles voltaram a aparecer na Mansão do Caminho para reclamar. Devia ser para agradecer, não dá não, eles voltaram para reclamar. Falaram: Divaldo, a gente não sabe o que está acontecendo, porque o nosso filho é o diabo. O menino é um pentelho, é demoníaco o garoto. O garoto só faz maldade, a gente já dá coisa de presente para ele, ele joga coisa na gente, me morde, né, a avó, morde a mãe, morde o pai, chuta a canela, o garoto é endiabrado, a gente não sabe o que fazer. Aí o Divaldo disse: olha, a gente pode tentar, para acalmá-lo, fazer aqui uma reunião, aplicar um passe e ver se... E o Divaldo está pensando: eu acho que eu sei qual é o motivo. Não deu outra. O menino é levado, o Divaldo dá um passe com sentido hipnótico, então o garoto, e obviamente o Divaldo consegue falar com o espírito que estava ali. E era o espírito de quem?
do fazendeiro que na outra vida tinha sido o pai de todos eles, né? O marido e o pai do rapaz. E o Divaldo contou que o Espírito ainda disse assim: ó, seu Divaldo, tá vendo? Voltei, hein? Voltei, eu não disse que ia voltar, e eu não falei que eu ia me vingar, estou me vingando aqui, ó. Eu disse que eu ia me vingar, agora eu estou me vingando. Aí o Divaldo disse: meu irmão, você tem que tratar bem agora a sua avó e agora o seu pai. Aí ele diz: não, tem nada disso, na outra vida eles não me trataram bem, agora eu vou aprontar o diabo com eles. Aí o Divaldo disse: meu querido, lembra da discussão que a gente teve sobre felicidade? Não é possível ser feliz dessa maneira. Só é possível ser feliz quando você sente a unidade entre as pessoas. Se você não sente isso, não tem como sentir felicidade. Você pode até achar que está aprontando e que está tendo alguma alegria, algum divertimento, mas divertimento não é felicidade. Felicidade é quando tudo ali está convergindo. Aí falou para o Espírito ficou meio assim, ele disse: porque eu não sinto nada de bom deles. Ele disse: faça sentir, tente sentir, tente olhar o que é o sentimento bom que eles deram para você. Porque é impossível que a gente olhe para as coisas e só veja o sentimento negativo nas pessoas. Alguma coisa a gente tem que olhar de positivo e puxar aquilo para que seja o equilíbrio. Ele, o Divaldo falou, o Espírito ficou meio assim e disse: tá bom, seu Divaldo, eu respeito muito o senhor, vamos ver. Aí, eles aplicam um passe, o menino está um pouco mais calmo. Aí a mãe está ali, a avó, agora a avó, o pai, que era o outro filho, na outra encarnação, a mãe que se aconchegou ali na família. Aí o Divaldo diz assim: vocês lembram daquela história que eu contei para vocês do espírito que perseguiu da outra encarnação? Então agora é o menino. Agora aí todo mundo fez assim: meu Deus do céu. Eu digo: é da família de vocês. Agora vocês têm que cuidar dele de uma maneira correta, para que ele, quando cresça, não tenha mais nenhum sentimento negativo, porque é uma nova oportunidade. É claro que as pessoas sentem ódio, raiva, inveja, ciúme, mas isso é o que a gente está tentando fazer com que não nos domine, com que o que seja predominante em nós sejam sentimentos positivos, a brandura, a paciência, o amor. Então ele diz: vocês vão ter que vir aqui na mansão do caminho sempre, porque eu estou percebendo que todo mundo aqui na família está precisando ser doutrinado no espiritismo cristão, porque do jeito que está a agenda, o garoto ainda está pegando o sentimento muito forte de vocês. Todo mundo aceitou e aí passaram, obviamente, a de novo frequentar a mansão do caminho. Aí de novo, reparem, o centro espírita e a tenda espírita é um exemplo, ele não é organizado de uma maneira que se pareça muito um templo religioso. Quer dizer, quando você entra aqui, não tem imagens pregadas, não tem nada de que ficar fazendo reverência, não tem que ficar fazendo ritual, não tem nenhum sacerdote aqui, Por quê? Com o que o centro espírita se parece? Se parece com uma escola. E quando a gente lembra do tempo de escola, é aquela coisa, o que tinha de bom, de repente a gente também tinha de uma hora não aguentar mais e quer ir embora, que não sei o quê. Tem um professor melhor, tem outra professora melhor, tem uns que não ensinam com tanta vontade, tem um colega que sempre faz malcriação, e isso é o mundo. E os centros espíritas são organizados conforme escolas, não só porque Allan Kardec era professor, mas porque a ideia é justamente essa, de que a gente está vindo aqui para ter esse aprendizado, porque o mundo também é dessa maneira. E se nós deixarmos que durante muito tempo a ideia vitoriosa seja essa do pessoal que quer fazer, entre aspas, malcriação, e não de quem foi bem criado nesse sentimento de amor,
o mundo vai se tornar um lugar, entre aspas, da malcriação, para usar uma expressão de escola. Se nós queremos que essas malcriações acabem, então nós temos que ser atuantes o tempo todo no que seria o bom comportamento. E quando a gente diz que tem que ser atuante, quer dizer, o nosso sentimento tem que ser verdadeiro. Por que o espírito foi convencido? Porque o tio Nilson e o Divaldo realmente acreditam 100% na bondade que eles fazem. E esse sentimento, o espírito que está ali dominado pela negatividade, ele não tem como ganhar, porque é como se fosse uma barreira dali, ele não passa. Mas se ele percebe que o outro que está tentando convencê-lo, de vez em quando também faz um jogo sujo, ou tem, né, as suas malcriações, aí ele pensa, por que eu vou obedecer? Isso aqui não é modelo de nada. Então, o que nós, obviamente, temos que ter na nossa vida? Essa ideia de que esse comportamento positivo, ele dá resultado, ele sim dá resultado, tá? De que, embora nem sempre pareça e apareça na mídia, né, ou nas conversas das pessoas, é justamente essa atitude que faz com que o mundo melhore e que a gente seja feliz. A nossa felicidade é um sentimento nosso, não depende de divertimento, de vício, de nada, depende unicamente do nosso sentimento de felicidade. Para terminar, como eu contei 2 casos, né, eu vou terminar com o terceiro, que é para fechar em 3 aí, a pessoa pensar que teve início, meio e fim o negócio. Tem um livro com contos para crianças, psicografado pelo Chico Xavier, chamado Alvorada Cristã. Os contos são contos de 1 página, mas as histórias são assim, para adulto mesmo. Obviamente que as crianças entendem pelo conteúdo da história que está sendo contada. E tem uma história que se chama O Poder da Gentileza. O poder da gentileza é assim: um professor negro queria construir uma escola. Esse negócio da escola está ficando repetitivo, eu acho que é porque a educação está precisando de uma ajuda, né? Queria construir uma escola diferente das outras, porque ele queria que nessa escola as crianças fossem mais participativas e não só ficar sentado olhando. Perguntou para o prefeito, foi falar com o prefeito do lugar. O prefeito disse: se você tiver o dinheiro, eu até libero o terreno, mas eu não tenho dinheiro para construir isso. Aí o professor disse que também não tinha recurso. Aí ele falou: me desculpe, mas a prefeitura não tem dinheiro. O professor voltou para casa e ficou muito triste, pensando, né, que ele não ia conseguir. Pensou: meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro para construir a escola? Era um sábado. No dia seguinte, domingo, ele foi no mercado público, fazer compras. Quer dizer, ele foi no mercado público olhar as pessoas ali do lugar, de repente ter alguma ideia. Ele está parado perto da pilastra e, sendo um professor negro, o que aconteceu? Uma senhora que estava fazendo compras, essa assim, olhou para ele e disse assim: meu velho, você está desocupado aí? Aí o professor olhou e fez assim. Ele disse: então vem cá me ajudar uma coisa. Por favor, apanhe aqui essas compras que eu fiz, eu não estou conseguindo ninguém que me ajude. Ele levaria até na caminhonete, por favor. Aí, pois não, minha senhora. Ele pegou, botou na caminhonete. Aí ela perguntou: você está livre esse domingo? Eu estou precisando fazer um almoço para as pessoas mais importantes aqui da cidade. E eu não tenho ninguém para me ajudar, porque nenhum funcionário para mim presta. Eu olhei, você tem experiência nisso? Pode me ajudar? Posso sim senhora, estou livre sim. Então venha comigo, por favor. Aí entrou na caminhonete, eles foram até uma fazenda enorme, com uma mansão enorme. Ela disse: olha, eu demiti todos os meus funcionários porque ninguém trabalhava direito, eu preciso que a pessoa corte lenha, limpe a chaminé, saiba cozinhar ali os vegetais, tem que apanhar, não, mas aí ele foi lá, cortou a lenha, limpou a chaminé, ajudou a organizar a mesa, fez ali, cozinhou os vegetais que iam ser colocados. Ela disse: tem que apanhar um peru,
na fazenda aqui do lado. Ele foi lá a pé, pegou o peru, 2 quilômetros a pé para ir, 2 quilômetros para voltar. Voltou, já estava anoitecendo. Ela disse: vai ser como um lanche, jantar, isso aqui tá bom. Aí ele foi lá, tomou banho, botou a roupa de garçom, aquela roupa, né, branca com a gravatinha borboleta preta. Vão chegando os convidados, ele vai servindo, sem dizer nada. De repente, qual é o último convidado que chega? O pessoal já está sabendo das histórias que eu estou contando. Não tem mais graça. Quem é que chegou por último? Prefeito. O prefeito vai falar com a senhora e diz: e aí, minha irmã, tudo bem? Como é que está? Não sei o que, blá blá blá. Está ali falando, não sei o que, aí cumprimenta umas pessoas, aquela coisa de político. De repente vem o garçom, entrega, ele pega uma coisa, quando ele olha, ele leva um susto. Ué, não era o professor que ontem foi lá na prefeitura? Não entendeu nada. Aí fica calado, come, conversa, fala sobre política. O professor ali servindo as pessoas. Termina o jantar, né? Todo mundo se despede, o prefeito vai lá, conversa com a irmã, fala alguma coisa no ouvido. Ela leva um susto, olha para o homem, né, pro professor, e diz que, né, aquele sinal de falando: não estou sabendo de nada. Aí o prefeito contou a história toda, não sei o que, e não está sabendo o que está acontecendo também, vai embora. Bom, quando terminou tudo, quando os dois já tinham limpado tudo da casa, ela vira-se para o professor e disse assim: olha, eu quero te perguntar, porque eu não sabia quem você era. O prefeito é meu irmão. Eu não sabia, chamei você no mercado e o prefeito me falou de você, eu não estou entendendo nada. O que é que você quer? Quanto é que você quer pelo serviço? Porque você trabalhou melhor do que os empregados que eu tinha. Foi mais educado, mais prestativo, cozinhou melhor. Mas quanto é que você quer de tanto de dinheiro? E ele disse: não, minha senhora, o dinheiro nenhum vai pagar o desejo que eu tenho de construir a escola para as crianças. A senhora não falou nada, ficou calada. Ele também ficou calado. E como a senhora não falou nada, ele simplesmente deu boa noite e voltou lá para o centro da cidade, onde ele tinha se instalado, né? No lugarzinho lá onde ele estava morando. No dia seguinte, segunda-feira, ele está para ir embora, mas antes de ir embora, aparece a mulher. E ela diz assim: olha, eu fiquei muito impressionado com você. Meu irmão me contou a história toda. Eu quero lhe dizer o seguinte: o nosso pai, né, o meu pai, pai do meu irmão, ele já faleceu, deixou uma herança enorme. Eu não tenho o que fazer com ela, porque não foi casada. Não tenho filhos, nem tenho sobrinhos. Meu irmão usou uma parte aí na política, mas eu quero lhe dizer o seguinte: eu estou muito impressionada com você. Eu vou pedir ao meu irmão para liberar o terreno, e eu vou pagar com a parte da minha herança para construir a casa, para ser a escola para as crianças. Agora, a única coisa que eu peço a você, é você que vai ser o responsável o tempo todo. Aí ele sorri e termina na história beijando as mãos da mulher. Bom, o que de novo, né? E é a conclusão da mensagem: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aí a gente volta à primeira história, que também era, né, de Amália Franco, uma professora. Vai na segunda, que é da Mansão do Caminho, e nessa terceira, de novo, com um professor. A educação, ela é algo, assim como a mensagem de Jesus, que pede às pessoas que sejam submissas, ou que sejam, nesse sentido, né, passivas, quer dizer, que aceitem tudo, ou que sejam unicamente pessoas que apanham e não reclamam. Não foi isso que Jesus disse, nem é isso que a educação. O que tanto Jesus ensinou, quanto a educação ensina, o Espiritismo ensina também, é que ao sermos ativos, ao agirmos no mundo,
nós precisamos ter a brandura e a paciência de saber que não é pelo confronto, nem pela rebeldia, mas é pelo convencimento através do nosso sentimento verdadeiro, que é mostrado no nosso comportamento. Então, o verdadeiro sentimento que nós temos de querer alguma coisa, quando ele fica patente no nosso comportamento, ele abre a oportunidade quando nós somos colocados ali. Tanto a Anália quanto o professor não sabiam que tinham sido colocados numa situação que só agindo daquela maneira, com um sentimento verdadeiro de amor ao próximo, é que o outro tinha os recursos suficientes que eles queriam para construir uma escola para outras pessoas. Mas é isso que funciona. Quando o mundo inteiro for assim, o mundo inteiro vai estar transformado pela gentileza, pelo amor ao próximo, pela caridade, pelo espiritismo. Mas enquanto isso não é predominante, enquanto as pessoas respondem a confronto com confronto, rebeldia com rebeldia, aí realmente nós não vamos ver, porque recurso suficiente, dinheiro suficiente para se praticar toda a caridade possível no mundo existe. O que não acontece é a forma com que esses recursos são levados a quem necessita, ainda por esse egoísmo reforçado por essa confronto, essa briga. Então, na nossa vida, queridos, vamos ser aqueles que levam a conciliação, por mais difícil que seja. A gente vai sofrer, mas sofre mais se não fizermos isso. Vamos ser aqueles que são gentis. Quem é gentil sofre. Quem não é gentil sofre mais no final das contas. Tá? Quem não sente amor pelos outros pode parecer que não sofre, mas no momento em que depende dos outros e ele não sente amor por ninguém, aí o sofrimento dele é um buraco infinito. Então, não vamos ser a malcriação que tem no mundo, vamos ser aqueles que já trabalham pela construção do mundo e regeneração. Com certeza absoluta, nós vamos ver o resultado positivo do nosso esforço, porque eu tenho certeza que com o Espiritismo nós já vemos parte dele. Que Deus assim nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, Luz, pelo Evangelho, né? Que passou muito bem para gente. E eu gostaria de saber quem é que está aqui de primeira vez. Na mesa, lá na biblioteca, tem esse panfletinho que ele explica tudo o que é o Espiritismo. É bom mesmo quem já vem à casa para tomar um pouco de conhecimento. A Casa Espírita continua com a campanha do quilo para ajudar as pessoas que são beneficiadas, né, as assistidas, no primeiro domingo de cada mês. E nós precisamos de alimentos não perecíveis, roupas, material de consumo, copos descartáveis, toalha de papel, né, para enxugar as mãos, sabonetes, se for o caso, papel higiênico, guardanapos, quem puder ajudar. Como toda primeira quarta-feira do mês, nós fazemos a prece para os desencarnados. Inclusive hoje estamos muito tristes que perdemos uma grande companheira da nossa casa, que colaborou muitos anos conosco aqui, a dona Milce, que ela tenha a sua nova caminhada com Jesus, seja amparada pelos seus parentes e amigos. Então vamos fechar os olhos, agradecer a Deus, pedindo com os nossos sentimentos para os desencarnados, que eles possam, Senhor, seguir essa nova caminhada e para encontrar seus parentes, amigos e se tornarem felizes nessa nova caminhada ao lado do amor de Jesus e Maria Santíssima. Que eles possam entender que esse momento de transição que nós estamos passando, no plano espiritual, eles serão bem atendidos nesse momento. Que assim seja.